Imagina se eu te dissesse que você não nasceu com a essência. Você não tem o destino pronto. E o pior de tudo é que isso é culpa sua. Não é totalmente culpa sua, mas porque você foi jogado no mundo. Você foi condenado a ser livre. Você foi jogado no mundo e condenado a ser livre. Mas é responsabilidade sua decidir a sua essência, o que você vai ser, o que você vai se tornar. Você está criando a si mesmo o tempo todo. Suas escolhas moldam não só você, mas toda a humanidade. E isso gera uma angústia. Uma das partes mais importantes do essencialismo é que a existência vem antes da essência. Ou seja, você não nasce com um propósito definido. Você não nasce com uma essência. Você nasce vazio. E só depois, através das suas ações, atos e atitudes, você se torna algo. Você não é algo, você se constrói. Sua essência. Você é diferente de um objeto. Por exemplo, uma cadeira, um corta-papel. Uma cadeira, um corta-papel já tem a função, já tem a utilidade, já tem o propósito dele. E foi você que criou. Você é diferente daquilo, porque você nasce sem definição. Você é responsável por definir você mesmo. Você é um projeto. O ser humano é um projeto. Você imagina algo e depois tenta viver aquilo. O ser humano é um projeto. Você imagina algo e tenta viver aquilo. Mas tem um detalhe importante, que não importa o que você quer ser. Importa o que você faz para se tornar o que você quer ser. Porque vontade sem ação é só uma ilusão. Só existe realidade na ação. Por exemplo, se uma pessoa é covarde ou medrosa, mas ela quer ser corajosa, você quer ser corajoso, então você tem que agir com coragem. Você quer ser alguém melhor, então você tem que provar isso com atitudes. Você é responsável por todos. Toda sua escolha cria a humanidade. Quando você está agindo, você diz: é assim que um humano deve agir. Esse é o exemplo de atitude que um humano deve ter. Por isso, cada decisão afeta a humanidade. Primeiro, afeta pessoas próximas, influencia desconhecidos e ecoa na humanidade. É como um efeito dominó. Afeta família, depois amigos, depois conhecidos, depois desconhecidos, depois o mundo. O existencialista ele não escolhe por si só, ele escolhe por todos. E essa escolha gera pressão, angústia. Agora entra uma ideia radical, que é o ateísmo, que ele acredita que o Deus não existe. Um Deus não existe. Ou seja, o certo, o errado, o propósito depende de nós. Não existe um caminho certo, não existe um guia absoluta, não existe uma moral pronta. Você cria a sua moral, você cria o seu caminho, você cria a sua lei, você cria tudo isso. Mas isso não significa que pode tudo. Você ainda tem responsabilidades com a humanidade. Você ainda é responsável pelo destino da humanidade. Da sua liberdade. Quando você justifica as coisas como aquilo era o meu destino, não tinha mais o que fazer, eu não tive escolha. E de boa fé é quando você assume sua liberdade. Você assume sua liberdade, suas escolhas, suas decisões. Você assume que você é livre para decidir por você mesmo. O conjunto das suas ações é que define quem você é. Uma parte boa é que o pensamento é muito importante nisso. Boa parte das decisões começa no pensamento.
Boa parte dos atos, ações, atitudes começa no pensamento. Mas o pensamento ele gera ação. Mas pensar não é suficiente. Você tem que agir. Se você pensar e agir, você consegue mudar, você consegue evoluir, você consegue se transformar em alguém melhor. Agora entra na parte de como mudar sua essência. Por exemplo, se você é covarde, mas quer virar um herói. É difícil você mudar, não é fácil, porque você é um conjunto de hábitos que você criou ao longo do tempo. Aí mudar isso é muito difícil, porque você já repetiu aqueles hábitos várias vezes e aquilo já está formado na sua mente, já faz parte do seu perfil, da sua identidade. Então você deve ter consciência desses hábitos, das decisões e mesmo assim tentar mudar, porque e mudar. E a mudança vem do pensamento primeiro. Você não existe sozinho. Você precisa do outro. Você se entende através do outro. Suas ideias precisam ser reconhecidas. Sua identidade é construída socialmente. Isso é mudança. Porque as pessoas. Sua mudança só é verdadeira quando alguém reconhece que você mudou realmente. Quando as outras pessoas reconhecem que você mudou. As pessoas só reconhecem alguém diferente, com um perfil diferente, por meio das suas atitudes, atos, ações e atitudes. Tem um ponto muito importante, que é a sua liberdade depende da liberdade de outras pessoas. Escolher liberdade é escolher liberdade para todos. E para todos ser livre, cada pessoa tem que ser livre. Você não tem essência, você não tem destino, você tem escolhas. As escolhas criam você, criam o seu mundo, criam a humanidade. Você é aquilo que você faz repetidamente. Eu quero me aprofundar em uma parte, que é cada escolha que você faz é como uma obra de arte. Os valores não são tão estéticos, não é, a vida não é tão bela, mas os valores se revelam de forma que você expõe sua vontade, seus valores. Você expõe sua vontade. A vontade do Criador na hora de pintar. Você expõe a vontade do Criador na hora de pintar, que é você. Em seguida, a humanidade julga aquele quadro que tem nele, e no quadro tem os seus valores. A humanidade vai julgar os valores que você botou naquele quadro. O conjunto de sua obra-prima que você pintou, revela não só os valores da sua vida, incorpora também toda a sua história de vida. Aquilo ali vai revelando toda a sua história de vida. Uma obra de arte não é gratuita. Uma obra de arte carrega um sacrifício, carrega um preço. Cada decisão carrega um sacrifício e um preço a ser pagado. Não é gratuito. Desde que eu invento a minha própria lei, minha própria moral, a vida passa a não ter sentido. Mas cabe a nós dar sentido à nossa própria vida. O valor da nossa vida é o sentido que escolhemos dar para ela. É difícil encontrar o seu caminho primeiro. Se você não encontrou ainda o seu caminho, é porque você não teve experiências de vida o suficiente para criar uma imagem mental daquele seu caminho. Para criar um caminho para a sua vida, você tem que ter o máximo de experiências de vida possível para assim criar o seu caminho. É importante pensar assim, para descobrir se suas atitudes estão corretas. Reflita: o que seria da humanidade se todos agissem da mesma forma que você está agindo ao pensar assim? Isso vai despertar um sentimento de você ter ações exemplares em você. Pense como se a humanidade inteira estivesse de olho em você, assistindo o que você faz, assistindo
suas atitudes para agir de maneira semelhante. Para salvar toda a humanidade e transformar o mundo em um lugar perto da perfeição, o homem deve primeiramente salvar ele mesmo. Antes de salvar alguém, salve você mesmo. Para tornar alguém livre, seja primeiramente você mesmo livre. Antes de mudar o mundo, mude você mesmo. Para mudar a humanidade, o mundo, você tem que primeiramente mudar você mesmo.